Maisie está em mais uma de suas contações de histórias noturnas para seus amigos do quarto do orfanato. Ela relata toda a jornada dos grandes caçadores de monstros marinhos que bravamente lutavam e protegiam as embarcações. Mas ela acaba sendo interrompida pela cuidadora que ordena que todos se deitem para dormir, pois já havia passado da hora. Maisie apenas espera a mulher sair para poder pegar seus equipamentos de aventura e então, com a ajuda de um guarda-roupas, consegue escalar até a janela e parte para mais uma jornada naquela noite. No dia seguinte, a bordo do navio inevitável, o marujo Jacob é informado que uma criatura monstruosa foi vista alguns quilômetros à frente. O capitão da embarcação afirma que com certeza é o Bravata Vermelha, o maldito monstro que arrancou um de seus olhos. Eles avistam então o navio de Dinho Sodoro sendo brutalmente atacado por outra criatura do tipo quebra-casco. Mesmo que o capitão não pudesse perder a oportunidade de pegar o Bravata Vermelha, seguiu os conselhos de Jacob e mudou a rota para ajudar o navio de Sodoro. Em meio a uma densa névoa, a tripulação estava sendo massacrada pelo monstro, mas quando o navio inevitável entra na zona de combate, dispara um sinalizador para chamar a atenção do animal, e agora era a hora de combatê-lo. Jacob e seus marujos caçadores se penduram em cordas na borda do navio. O capitão da ordem e os canhões disparam incansavelmente, seguidos por uma chuva de flechas. A criatura resolve afundar, mas Jacob escala a vela rapidamente e arremessa um arpão com uma espécie de boia de localização. Agora eles não vão perdê-la de vista. Porém, o marujo percebeu que não havia pássaros voando em volta da boia e as gaivotas aparecem em cima deles, o que significa que o bicho já estava abaixo da embarcação. O monstro dá um salto da água e tomba o navio de lado, arremessando parte da tripulação na água. Ele começa a capturar os marinheiros com seus tentáculos. O capitão tenta resistir bravamente junto de Sarah. Jacob então observa todo o caos à sua volta e tenta ajudar um a um de seus companheiros. Ele corre desviando dos ataques de tentáculos e arremessa um arpão na cabeça do monstro, que enfim solta a embarcação e afunda novamente. Quando Jacob achou que tudo estava certo, leva uma porrada violenta de um tentáculo e sai voando para a água. A criatura tenta de todas as maneiras engoli-lo, mas o marujo nada com todas as suas forças. Ele acaba sendo arremessado nas costas do monstro e fica agarrado em sua carapaça. Jacob aproveita e crava sua faca na dorsal do bicho, que se levanta e expõe o seu peito para a embarcação. O capitão corre contra o monstro e salta em sua direção, cravando a lança bem no seu ponto vital. Enfim, eliminando a criatura, ele serra parte de seu chifre como um troféu de combate, mas não esperava que a criatura ainda tivesse um resquício de vida, e usando um tentáculo puxa o capitão para o fundo escuro do oceano. Mas ele ainda sobreviveu, salvo por Jacob. Apesar de não ter morrido, o capitão está frustrado e ordena que sigam na rota de volta para casa. Seu navio está destruído e isso o impedirá de capturar o monstro que mais odeia. O capitão chama Jacob em sua sala e o agradece por toda a sua ajuda e diz que já tem certeza de uma coisa: assim que ele capturar o maldito Bravata Vermelha, ele encerrará sua jornada como capitão e Jacob assumirá o comando em seu lugar. Ele diz que sabe disso desde que achou Jacob ainda garotinho naufragado no mar. Ele sabia que o destino lhe deu um filho e ele seria o capitão do inevitável. Bem, o navio está de volta em casa, todos fazem uma grande festa pela chegada da embarcação mais famosa de todas por caçar os piores monstros. A garotinha Maisie está infiltrada em meio à população, seguindo todos na comemoração pelo retorno dos marinheiros. Enquanto todos cantavam e dançavam, ela aparece na janela do bar para cumprimentar Jacob e diz que é uma grande fã do trabalho dele. Ela diz que seus pais foram caçadores honrados e lutaram pela grande embarcação monarca, e Jacob gosta da atitude corajosa da garotinha, mas ela começa a dizer que fugiu do orfanato e vai embarcar na próxima viagem deles para caçar monstros. O rapaz obviamente diz que ela não fará isso, pois o mar de monstros não é lugar para crianças. A garotinha continua insistindo que vai pedir ao capitão, então Jacob a segura, coloca a menina dentro da carroça e pede que a cocheira a leve de volta ao orfanato. No dia seguinte, o capitão Corvo e seus companheiros chegam até o Palácio Real para entregar o chifre da besta que eliminaram na última viagem. Apesar do rei achar uma ótima recompensa, eles não cumpriram a missão principal: eliminar o Bravata Vermelha. O rei mostra um novo navio colossal da frota real, chamado o Imperador. A marinha será a nova responsável pela
caça, dispensando os serviços do Capitão Corvo. Obviamente, Corvo fica em fúria, dizendo que as armas daquele navio eram inúteis e o general da marinha era uma almofadinha imprestável. A situação começa a ficar tensa, mas Jacob acalma os ânimos e propõe um desafio entre navios, uma corrida pela caçada entre o inevitável e o imperador. Quem perder será totalmente destruído. O rei aceita a competição e assim eles partem novamente para o oceano em busca da criatura. Jacob avalia que o Bravata deve ter um couro muito grosso e por isso precisaram usar bombas incendiárias e longas lanças ao invés de flechas para destruí-lo. O capitão avisa a tripulação que eles entraram em águas antes jamais navegadas, além do mar Dragmore, o que significa que os perigos são além da compreensão humana. Com as informações esclarecidas, todos resolvem beber para comemorar o início da jornada, mas havia algo errado com um dos barris. Quando Jacob levanta ele, encontra Maisie lá dentro. Ela se infiltrou para seguir junto na viagem. A garotinha, como sempre, está empolgada e sabe toda a história do Capitão Corvo, deixando o homem impressionado com sua bravura ainda tão jovem. Por isso, o Corvo pede que Sarah dê acomodações à menina, a nova tripulante do Inevitável. A mulher entrega a garotinha uma lâmina para sua defesa e diz que ela deve ter obediência absoluta ou sofreria graves consequências por não seguir os comandos. Já estava anoitecendo e o navio iniciou sua entrada no tão temido mar Dragmore. Sinalizadores são lançados para que possam atrair a criatura. Enquanto isso, Maisie continua empolgada com a sua nova lâmina para que achem o Bravata e o derrotem. O capitão ordena que ela vá dormir imediatamente. O homem sabe que a garotinha tem o mesmo dom que Jacob quando criança, o instinto de um bravo caçador. De repente, o convés começa a tremer. É a criatura se aproximando. Todos começam a se preparar para o combate. Arpoadores ficam a postos. Quando os pássaros chegam voando, aí vem um ataque. Jacob distribui as bombas incendiárias. O Bravata vem se aproximando da embarcação e salta para fora. Os canhões disparam contra ele, mas a criatura ainda dá uma investida contra a frente do navio. Os arpões são lançados presos em cordas e o monstro começa a puxar o navio a toda velocidade. Apesar das velas serem abertas, o monstro continua os arrastando sem parar. Bravata é inteligente e começa a girar no seu próprio eixo, criando um vórtice na água, desequilibrando toda a tripulação. Jacob avisa o capitão que o barco não vai aguentar e devem desatracar do monstro, mas Corvo não vai recuar. Maisie vê o monstro de perto e todos os marujos em perigo. Ela pega sua lâmina e começa a cortar as cordas para livrar o barco, mas o capitão dá um grito que se ela fizer isso será eliminada como punição. Jacob corre para impedi-la, mas percebe que a garotinha estava certo e a deixa terminar o serviço. Quando as cordas se partem, o navio volta à sua posição normal, mas Jacob e Maisie são arremessados para a água e ficam frente a frente com Bravata Vermelha, que apenas recua para o fundo do oceano. A dupla consegue emergir e sobe num pequeno bote, enquanto o capitão ameaça Jacob com uma arma para que entregue a pequena traidora. O monstro surge por debaixo deles e devora o bote em apenas uma única bocada. Já dentro do monstro, Jacob acende uma lamparina. Eles percebem que estão na boca de Bravata. O rapaz decide que precisa explorar o interior do monstro. Ele amarra uma corda entre ele e Maisie e começa a escalar as paredes internas da criatura com sua lança. A garotinha é puxada para cima e então percebe que chegou até as narinas do monstrão. Através delas, os dois podem ver a imensidão do oceano. O marinheiro nota que Bravata emergiu na água e está se aproximando de uma ilha. Ele diz que será o momento de eliminar a fera, porém quando vai desamarrar a corda de Maisie, encosta a lança nas paredes internas do nariz do bicho, o que o faz espirrar violentamente e lançar Jacob para longe. O rapaz fica preso à corda numa espécie de bungee jump bizarro, até se segurar em um coqueiro com Bravata o encarando frente a frente. O monstro nota que ainda havia uma corda em seu nariz e tira a garotinha de lá, e Maisie balança até ficar presa nos dentes do monstrengo, com apenas um pé. Entretanto, surpreendentemente, Bravata Vermelha está tranquila e não faz nada, a não ser pelo fato que Jacob se lançou pendurado na corda e iria perfurar o olho do monstrão, mas Maisie o impediu cortando sua corda, antes que fizesse essa besteira. Jacob não ia desistir, ele corre em direção à sua lança para mais um ataque. Bravata usa sua nadadeira para criar um tsunami brutal na praia, que impede Jacob de tomar qualquer ação, pois está se segurando em um coqueiro. O monstro apenas decide que aquela batalha estava entediante e vai embora. A dupla de amigos entra numa bela discussão, afinal cada um tem um posicionamento sobre destruir o monstro, mas eles ouvem os barulhos bizarros de criaturas vindo da floresta e decidem que é melhor procurar um abrigo. Algumas horas depois, já ao anoitecer, Jacob está chegando sob uma forte chuva em uma concha gigante
diante de um caramujo que eles encontraram. O rapaz achou algumas frutas para se alimentarem, e mais uma vez eles acabam discutindo. Macy não tem certeza se matar aquele monstro é o correto, afinal ele não estava tentando feri-los, mas Jacob não está disposto a mudar de ideia. Enquanto isso, no inevitável, o capitão está em fúria, acreditando que Jacob foi morto pelo monstro. Sarah vai até ele e mostra que o navio está afundando, a água não para de penetrar no casco. Capitão Corvo tem uma decisão que vai contra o código dos caçadores e